Bem, voltamos ao modo convencional, que é basicamente a origem de tudo. E se isso não descarregar e eu perder esse conteúdo completamente, ficará. O que eu desejo comentar é sobre um quadro. Um quadrinho, para ser mais exato. Se chama Superman entre a foice e o martelo. E por que vamos jogar construindo? Por quê? Porque eu não tô... não tô me sentindo bem pra fazer esse tipo de vídeo. Eu tô bem no limite mesmo pra fazer esse tipo de vídeo normal. Vou travar a internet pra quê? Pra não ter mensagem interrompendo ou aparecendo. Meu celular tem problema com vírus e dá uma... que a memória dele tá cheia, mesmo sendo impossível tá cheia. Mas isso vocês não precisavam saber. O que eu acho do quadrinho? O quadrinho é perfeito. Ele é simplesmente perfeito, não tenho o que acrescentar. A não ser que... esse é o meu problema. Eu vou perder a minha cidade. E eu já devo ter perdido o meu mundo que eu construí pra compensar aquele que eu perdi no outro jogo. Essa é a minha cidade. Não é que ela é linda? Vai desaparecer. A população daqui não é muito feliz não. Já deu pra notar, mas eles têm vários serviços. O problema deles é o sistema de transporte público. Eu gosto dessa ideia de uma ilha. Enfim. O que eu descobri foi uma coisa que é simples, mas é legal nesse jogo. Dá pra você construir de forma criativa. E eu descobri que é bem melhor fazer de forma criativa do que fazer de qualquer outra forma. Vou fazer fruir. Aí cada lugar ganha uma característica única. Enfim, no quadrinho, o personagem ele é muito mais humanizado. Deixa eu ver quanto carga tem. Vai descarregar. Não vai salvar não. Ele é muito... vai pra aquele lugar, desgraça. É nova cidade, caramba. Vai. Ele é aquele mais um daqueles universos e se ele não tivesse caído onde ele caiu e tivesse tido uma outra vida? Nesse caso, na antiga URSS. O que eu acredito é que ele se tornou muito mais humano. Essa versão dele é muito mais bem feita e humanizada que qualquer outra coisa. E isso, pra mim, tem uma vantagem enorme. Ele é muito mais humano do que nos outros. Ele não é um tipo de semideus. Mas ele é visto como um grande herói que ajuda a todos. Ele é muito mais desenvolvido, embora seja pouco o tamanho. Ele tem um desenvolvimento muito bom do personagem, como ser social. Sabe, ele tem ideias, ele age por conta própria, ele já tem uma profundidade que para alguns minutos, algumas horas, poucas horas, alguns minutos é ótimo, enfim, me perdoe. Em poucos quadros, ou pouco tempo, para desenvolver um personagem, comparando a história oficial, a história original, é muito bom. Assim como vai ser o tempo, porque eu tenho que terminar isso, porque esse celular tá com... não, é um conjunto de coisas que estão dando errado. Mas vida que segue. Vida que segue atropelando tudo. O personagem ele é muito bem desenvolvido, tem uma boa narrativa, é um clássico. E por que eu resolvi fazer nesse formato? Porque a bateria desse troço é mais do que viciada. Ela é completamente drogada na pedra, que é kryptonita. Tô falando de Superman, é kryptonita, tá? Nem outra coisa não. Então, tem muita dificuldade
pra eu fazer do jeito que eu queria. E eu tô bem chateado, porque eu era pra lançar isso aqui bem antes e não consegui. Era pra ter uma qualidade superior, também não consegui. Enfim. Eu gosto desse quadrinho, eu gostei desse quadrinho, ele me fez ter um encanto. Aqui tem aquele encanto que quando você gosta de uma história, foi isso que eu senti. Eu me senti como assistindo os quadrinhos pela primeira vez. Assistindo os quadrinhos é ótimo, assistindo desenho, que eu não tive contato com os quadrinhos. Eu primeiro assisti o desenho, a TV. E eu tive aquela primeira grande emoção, me senti com essa primeira grande emoção. Então, não sei muito o que acrescentar. Só sei que eu gostei. E acredito que ele seja uma boa... A coleção, os quadrinhos, é muito bom. Os personagens eles são muito completos, complexos. E não tem, sabe, nada mais no sentido ruim. É muito bom. E eu não sei o que dizer além de bom. Os personagens deles são complexos, eles são inteiros, eles são profundos e a história se sustenta por si só. Ou seja, se você não soubesse a história original ou a outra, e dissessem que essa é uma história separada, independente, ou é a história original, claro que não tem como não saber, porque é um marco da cultura pop. Mas entre a foice e o martelo, é incrível por causa disso. Comercial. Então não tenho muito o que acrescentar, é apenas que é muito positivo. Minha avaliação. Sei que minha avaliação é importante, não sei, eu acho que não é. Mas, se ela for, é muito positiva. De qualquer jeito, é muito positiva. Não tem muito o que... Sabe, não tem muito o que reclamar. Não tenho, na verdade, não tenho o que reclamar. É muito bom. A narrativa é muito boa. Ah, esse modo aqui você pode criar os prédiozinhos. E posicionar eles da maneira que você quiser. O problema é que o tempo vai passando e às vezes o prédio pega fogo. Foi quando eu descobri que precisava ter água para ter usina nuclear. Enfim, nos quadrinhos, ele salva o mundo, independente de tudo. Ou seja, ele tem aquela essência dele ainda. Porém, eu acho que no universo paralelo essa essência é melhorada. Tem aquelas questões de ser muito idealizado, ser pouco prático. Isso não acontece. E isso leva ele a tomar decisões questionáveis. Os quadrinhos estão disponíveis na internet, então dá pra ver todos eles. E uma das partes maravilhosas da internet é a pirataria. A melhor coisa que a internet tem é a pirataria. Pronto, a gente vai ter as grandes torres. Ai meu Deus, já vai se lascar. Aí eu vou construir os prédiozinhos. Vou dar pausa, que senão esses prédios vão pegar fogo. Aí embora eu escolher os lugares dos prédios e os prédios. Eu vou escolher, né? Mas tem que dizer nós, né? Pra poder incluir. O que acontece é que é muito bom a história, a narrativa é muito boa. Tudo foi muito bem feito e não tem o que reclamar. A origem dele, em uma fazenda, eu vou chamar de fazenda coletiva, mas tem outro nome, quadrinho, mas é uma fazenda coletiva de qualquer jeito. É interessante. Ele tem valores de um comum, de um justo, e de querer o melhor para todos, de querer ajudar todos. É preservado e muito bem desenvolvido. E como campeão ele ajuda todos, salva o homem comum, quer ajudar o homem comum. Ou seja, ele é muito mais profundo e ele é politizado. Então, ou seja, a parte política vai ter e é inevitável. É inevitável.
Pelo amor de Deus, não quero essa coisa feia aqui não. Enfim, deixa eu pensar o que mais. Ah, vou pegar essa aqui, ó. Isso aqui não é uma das torres gêmeas? Pronto. Então, a história se passa nesse período. E como é que seria se ele tivesse crescido fora? Crescendo nisso, ele desenvolve uma personalidade bem altruísta. Ele é um campeão, ou seja, todo mundo conhece ele. E ele é o favorito de Joseph Stalin, a sucessão. Levanta várias questões políticas do ideário político que existia na época. Eu posso citar várias. Um é que ele vai suceder ele, mas não vai querer suceder. Só que o vácuo de poder deixado pelo líder Stalin foi muito grande. E alguém tinha que preencher, que levou a uma crise, que levou a fome, etc. No caso, ele é uma pessoa extremamente altruísta, o super-homem vermelho, nesse caso. E ele desenvolve essas características e percebe, poxa, só tem eu e só eu vou poder resolver isso, então eu vou resolver isso. E isso é uma característica muito dele em qualquer universo, mas que nesse ficou com uma ênfase maior. Ele literalmente carrega o mundo nas costas. Nesse quadrinho ele é extremamente supercarregado. Uma das coisas que é citada nesse quadrinho é o próprio Stalin sugere um relacionamento entre ele e a Mulher Maravilha. O motivo seria simples: manter os ideais para a eternidade e a criação de uma super raça, ainda dentro da ideia política que o ambiente molda o homem, etc., que eles poderiam ter uma raça superior e um campeão e uma geração de campeões do povo que representariam. O Superman continua fazendo todo aquele do quadrinho, que é característico dele, de salvar as pessoas, independente do lugar onde elas estejam, seja no próprio Estados Unidos ou no resto do mundo. Nisso ele é uma campanha viva. E no universo do quadrinho, as naves só caíram nesse lado do mundo, praticamente. Todas elas, ou a maioria delas. E os americanos usaram a engenharia reversa para ter a tecnologia. Lá nos Estados Unidos caiu uma. Mas a dele, que foi a que deu origem à tecnologia americana, desse universo, caiu lá. E eles souberam fazer isso. Então eles estão ganhando corrida espacial, estão ganhando tudo. Inclusive a afinidade dos outros. Isso é bem interessante. O que classifica ele até mesmo não só como universo paralelo, mas uma história, quase uma história contrafactual, mas não chega tanto. Não chega tanto. Não é uma história contrafactual, mas chega perto. Que é bem interessante. Então, a história se desenvolve. Ele é uma pessoa mais complexa. Mostra um relacionamento dele com a Mulher Maravilha. Um relacionamento não muito profundo, porque eles não têm filhos. Mas eles mostram o relacionamento deles como heróis, salvando toda a humanidade, aquela coisa toda, e que acusam ele. E ele tem dilema. Essa é a questão, ele tem um dilema. E eu não quero aprofundar muito, porque eu acredito que é uma história que todo mundo deve ler. Todo mundo deve ler, todo mundo deve se encantar, vai ter animação, todo mundo deve ver a animação, porque vai ser muito boa a animação. Tem aquela, quando a história é muito boa, mesmo que queiram fazer ruim de propósito, não vão conseguir, é o caso. É muito bom. É muito bom a história.
Aí, claro, eu gosto de jogar nesse modo porque ele... O que é legal desse jogo de construção é o construir. Simples assim, na minha opinião, é o construir. E esse modo permite o construir mais livre, mais solto de regras. E é por isso o meu favoritismo a esse modo. Então é isso. Não tem muito mais o que acrescentar, apenas que procura o Superman entre a foice e o martelo e vai estar disponível. O que eu li era um arquivo no Google Drive, que acendia a um arquivo no Google Drive. Aí depois que tinha essa ascensão ao arquivo do Google Drive, você poderia acessar o arquivo. Acessando o arquivo, por sua vez, você teria acesso aos quadrinhos e aí poderia, sim, ver um por um. Então você tem que fazer essa ligação, se conectar. É bem interessante, é bem legal e, pelo amor de Deus, pirataria é a única coisa boa que a internet tem. O resto é tudo pago. Se você não usa pirata na internet, pelo amor de Deus, se manque, nos manque, vos mancais, vos vocais, sei lá, conjugue o verbo mancar até o limite da imaginação. Porque é pra isso que serve a internet. Então é isso. Leiam Superman entre a foice e o martelo. Essa é a minha recomendação. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de se inscrever e compartilhar o link. Agora eu tenho mais o que fazer. Se chama dobrar roupa. Enquanto um bando de insetos invadem a minha casa porque é o período da chuva na região amazônica.